No momento em que o Senado Federal começa a analisar a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, quero destacar que as evidências sugerem ter havido, sim, um crime de responsabilidade na assinatura dos decretos de suplementação de crédito por parte da Presidência da República em 2015. Ao analisar as contas de 2014 da presidente, o Tribunal de Contas da União considerou que havia sido editados decretos de créditos suplementares sem a devida comprovação de sua compatibilidade com a obtenção da meta de resultado primário, isto é, a economia para pagar os juros da dívida pública, estabelecido pela LDO, ferindo assim, no entendimento do Tribunal, o artigo 4º da Lei Orçamentária e o disposto no artigo 167, inciso 5º da Constituição. O Tribunal considerou que qualquer alteração no gasto só poderia ter ocorrido depois de aprovada a mudança na meta fiscal. E todos nós que trabalhamos o orçamento sabemos que essa disposição tem que ser cumprida para que nós possamos seguir a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é, sem dúvida nenhuma, o norte que se impõe aos orçamentos. É importante observar que o TCU já havia condenado essa prática em 2014. O Tribunal de Contas detectou o mesmo problema, o não cumprimento da meta e a evolução dos decretos, e, no entanto, fez a observação para que não fosse repetida a mesma situação em 2015. Eis que, em 2015, fatos similares aos de 2014 foram verificados na conduta do Poder Executivo, numa reincidência à determinação do Tribunal de Contas. Segundo o levantamento feito pela Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal, 4 desses decretos foram editados no dia 27 de julho de 2015, enquanto os outros 2 o foram em 20 de agosto. A edição dos decretos ocorreu após a mensagem e envio pelo Poder Executivo do projeto de lei ao Congresso Nacional no dia 22 de julho de 2015. No entanto, esse projeto ele só foi aprovado no dia 3 de dezembro de 2015. Então, é muito fácil. Dia 22 de junho de 2015 é mandada a mensagem ao Congresso Nacional. No dia 27 de julho de 2015, editam-se 4 decretos suplementares. No dia 20 de agosto, mais 2 decretos de suplementação. E a lei só foi aprovada em 2015, que estabelecia nova meta de resultado primário para 2015. Portanto, a edição dos decretos ocorreu após a mensagem e pelo Poder Executivo do projeto de lei ao Congresso Nacional. A redução da meta foi justificada pela redução do crescimento da economia sobre a arrecadação do governo, assim como pela elevação das despesas obrigatórias acima do projetado. Fica evidenciado, assim, que a Presidência da República não poderia ter editado os decretos de suplementação de crédito sob o risco de agravar ainda mais a situação fiscal da economia. Apesar das alterações constantes no cenário e a deteriorização do comportamento da economia em 2015, e do consequente impacto sobre a arrecadação da União, a edição dos referidos decretos ignorou os pontos de controle quadrimestral e bimestral da meta fiscal. Isso está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo artigo 1º estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.
Portanto, nós vimos que toda a orientação do Tribunal de Contas, todas as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal foram solenemente ignoradas durante o período de 2015, mesmo após a advertência do Tribunal de Contas em 2014. Ademais, dos 6 decretos editados pela Presidência da República, 2 apresentaram efeito negativo consolidado de R$ 921,3 milhões para a apuração do resultado primário de 2015, visto que o acréscimo das despesas primárias é superior ao somatório do cancelamento de outras despesas. Portanto, tais decretos não eram, portanto, compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário em 2015 e evidenciam o descumprimento do dispositivo da lei orçamentária daquele exercício. Como se não bastasse, senhor presidente, toda essa lesão à lei de responsabilidade fiscal, todo o descumprimento da lei orçamentária, as consequências disso são claras. As consequências são 10 milhões de desempregados, as consequências são programas sociais sendo cortados, as consequências são o descrédito do país lá fora e as consequências são todas essas que vivemos neste momento. Portanto, eu quero aqui deixar consignado a minha preocupação com a situação da economia brasileira e, diante disso, é preciso que tenhamos a decisão de fazer alguma coisa. Eu acho que o grave erro hoje é não fazer nada diante desse quadro caótico que vive a economia brasileira. Muito obrigada, senhor presidente.